Há momentos na vida em que a gente sente um desconforto que não consegue nomear, uma sensação de peso que aparece depois de certos encontros, de determinadas conversas, de alguns vínculos que insistem em permanecer mesmo quando já não fazem sentido. E o mais difícil não é perceber que algo está errado, mas aceitar que talvez seja necessário se afastar de alguém que em algum momento foi importante. Porque nem sempre o problema é uma briga grande, uma traição escandalosa ou um conflito explícito. Às vezes, o desgaste acontece de forma tão sutil que a gente demora anos para entender que aquela relação estava drenando mais do que oferecendo. A verdade é que existem pessoas que, por mais que a gente goste delas, não deveriam ocupar tanto espaço na nossa vida. E reconhecer isso não é egoísmo, não é frieza, não é falta de amor. É autocuidado. É a compreensão de que preservar a própria paz não é opcional, é necessário. Falar sobre afastamento incomoda, porque mexe com lealdades antigas, com o medo de magoar, com a culpa de decepcionar. Mas há um tipo de lealdade que se torna tóxica quando nos mantém presos a dinâmicas que já não nos servem. Há um tipo de culpa que só existe porque fomos ensinados a colocar o bem-estar dos outros acima do nosso, como se cuidar de si mesmo fosse um ato egoísta. Mas não é. Cuidar de si é o que permite que a gente se mostre inteiro nas relações que realmente importam. E quando um vínculo consome mais do que nutre, quando exige mais do que oferece, quando pesa mais do que sustenta, talvez seja a hora de questionar se vale a pena continuar. Nem toda relação precisa durar para sempre. Algumas pessoas entram na nossa vida para ensinar, outras para acompanhar por um tempo e algumas para nos mostrar exatamente o que não queremos mais aceitar. E está tudo bem deixar ir quando chega esse momento. O problema é que a gente foi criado acreditando que desistir de uma relação é sinal de fraqueza, que persistir sempre vale a pena, que o amor verdadeiro aguenta tudo. Mas isso não é verdade. O amor verdadeiro não aguenta desrespeito, não aguenta manipulação, não aguenta ser constantemente diminuído. E quando a gente finalmente entende isso, algumas portas precisam ser fechadas, não com raiva, mas com clareza. Ao longo desta conversa, vamos explorar 8 sinais que indicam que talvez seja a hora de se afastar de alguém. Não são regras absolutas, mas sinais de alerta que merecem atenção. Porque às vezes a gente insiste tanto em manter as pessoas por perto que esquece de perguntar se elas realmente nos fazem bem. E essa é a pergunta mais importante que alguém pode fazer sobre qualquer relação. Essa pessoa me faz bem? Eu me sinto melhor ou pior depois de estar com ela? Minha energia aumenta ou diminui? Minhas inseguranças são acolhidas ou exploradas? Se as respostas a essas perguntas te incomodam, talvez seja porque, no fundo, você já sabe o que precisa fazer, só está esperando permissão para agir. E se é isso que você precisa ouvir, aqui está. Você tem permissão para se afastar de quem não te faz bem, mesmo que essa pessoa não tenha feito nada terrivelmente errado. Você tem permissão para proteger sua paz, mesmo que isso signifique decepcionar expectativas alheias. Você tem permissão para escolher a si mesmo, sempre. O primeiro sinal de que talvez você precise se afastar de alguém é quando você se sente constantemente esgotado depois de interagir com essa pessoa. Não é um cansaço físico, é um cansaço emocional profundo, como se algo dentro de você tivesse sido drenado. Você percebe que depois de uma conversa, de um encontro, de uma simples troca de mensagens, você fica sem energia, desanimado, pesado. E o pior é que muitas vezes você não consegue identificar exatamente o que aconteceu. A pessoa não foi agressiva, não disse nada obviamente ofensivo, mas de alguma forma você saiu dali se sentindo menor, mais inseguro, mais ansioso. Esse é um dos sinais mais sutis e por isso mesmo um dos mais perigosos, porque é fácil ignorar, é fácil justificar, é fácil achar que o problema está em você.
mas não está. O que acontece é que algumas pessoas têm uma forma de se relacionar que suga a energia alheia. Elas reclamam sem parar, mas nunca fazem nada para mudar. Elas pedem conselhos, mas nunca seguem nenhum. Elas criam dramas constantes e esperam que você largue tudo para resolver. Elas transformam cada conversa em um desabafo interminável sobre os próprios problemas, mas nunca perguntam como você está. Elas ocupam todo o espaço emocional da relação e não deixam espaço para que você exista com suas próprias questões, suas próprias dores, suas próprias alegrias. Conviver com alguém assim é exaustivo, porque você está sempre dando, sempre acolhendo, sempre sustentando, mas nunca recebendo nada em troca. E com o tempo, isso te esvazia. Você começa a evitar essa pessoa, a adiar respostas, a inventar desculpas para não estar disponível. E quando você percebe que está fazendo isso, é porque seu corpo e sua mente já entenderam o que talvez você ainda não queira admitir. Essa relação não está te fazendo bem. Você não precisa de uma razão grandiosa para se afastar. Sentir-se constantemente esgotado já é razão suficiente. Porque nenhuma relação, por mais antiga que seja, por mais história que tenha, vale o preço da sua saúde emocional. E se você está adiando esse afastamento porque sente culpa, porque acha que está sendo injusto, porque tem medo de magoar, lembre-se de uma coisa: você não é responsável pelo bem-estar emocional de ninguém além de você mesmo. Você pode ser gentil, pode ser empático, pode oferecer apoio, mas não pode se sacrificar no processo. E quando uma relação exige que você se sacrifique para existir, essa relação já não é saudável. É dependência emocional disfarçada de afeto. E você não precisa sustentar isso. O segundo sinal é quando você percebe que essa pessoa nunca está presente nas suas conquistas, mas sempre aparece nas suas crises. É curioso como algumas pessoas somem quando você está bem, quando você está feliz, quando você está crescendo. Elas não comemoram com você, não se alegram genuinamente, não demonstram interesse real pelo seu progresso. Mas quando você tropeça, quando você falha, quando você está vulnerável, elas aparecem. E não é para te ajudar a levantar, é para confirmar que você não era capaz mesmo, que você exagerou nas suas ambições, que talvez fosse melhor você ter ficado onde estava. Esse tipo de pessoa tem um investimento emocional no seu fracasso. Não necessariamente porque te odeiam, mas porque o seu sucesso as incomoda. Porque quando você cresce, você evidencia que elas estão estagnadas. Quando você conquista, você mostra que é possível mudar. Isso desperta nelas algo que elas não querem enfrentar, a própria falta de coragem para buscar o que desejam. Então, ao invés de se inspirarem em você, elas tentam te diminuir, com comentários sutis, com dúvidas disfarçadas de preocupação, com um ceticismo que mina sua confiança. E o pior é que muitas vezes elas fazem isso de forma tão sutil que você demora para perceber. Elas dizem que estão preocupadas, que só querem o seu bem, que estão sendo realistas. Mas no fundo, o que elas estão fazendo é plantar dúvidas, é cortar suas asas, é te manter pequeno para que elas não se sintam tão desconfortáveis com a própria mediocridade. Uma amizade verdadeira, um amor verdadeiro, uma relação saudável, celebra suas vitórias como se fossem próprias. Se alegra com seu crescimento, te incentiva a ir além, te apoia nos momentos difíceis, sem usar sua fragilidade contra você depois. Mas quando alguém só aparece para te ver cair, ou pior, só aparece para te lembrar das vezes que você caiu, essa pessoa não é aliada. É um peso que você está carregando por lealdade a um passado que já não existe. Porque talvez em algum momento essa relação tenha sido diferente. Talvez em algum momento essa pessoa tenha sido importante de verdade. Mas as pessoas mudam, as dinâmicas mudam.
E às vezes, aquela amizade de infância, aquele relacionamento de anos, aquele vínculo familiar que parecia inabalável, se transforma em algo que já não te serve. E está tudo bem reconhecer isso. Está tudo bem se afastar, porque você não deve lealdade ao passado se o presente está te machucando. E se você sente que precisa esconder suas conquistas, diminuir suas alegrias ou disfarçar seu crescimento para não incomodar alguém, essa pessoa já não tem lugar na sua jornada. Porque quem realmente te ama quer te ver brilhar, não te ver apagado para que elas se sintam melhor consigo mesmas. O terceiro sinal é quando você percebe que essa pessoa te desrespeita constantemente, mas sempre encontra uma forma de fazer parecer que você é sensível demais. Esse é um dos sinais mais destrutivos porque mexe com a sua percepção da realidade. Você sente que algo está errado, você sente que foi desrespeitado, você sente que ultrapassaram um limite. Mas quando você tenta falar sobre isso, a pessoa inverte a situação. Diz que você está exagerando, que não foi nada daquilo, que você é muito sensível, que não sabe aceitar uma brincadeira, que está interpretando mal. E aos poucos você começa a duvidar de si mesmo. Começa a achar que talvez realmente seja sensível demais, que talvez esteja criando problema onde não existe, que talvez devesse ser mais tolerante. Mas não. Quando alguém te machuca e, ao invés de pedir desculpas, te faz sentir culpado por ter se machucado, isso não é um mal-entendido. Isso é manipulação. E é uma das formas mais sutis e perigosas de abuso emocional, porque corrói sua autoconfiança, porque te faz questionar suas próprias emoções, porque te ensina que seus sentimentos não são válidos. Uma pessoa que te respeita de verdade não precisa concordar com tudo o que você sente, mas respeita o fato de que você sente. Não invalida sua dor, não ridiculariza sua vulnerabilidade, não usa suas inseguranças contra você. Mas quando alguém constantemente te faz sentir que você é o problema, que você é difícil, que você é complicado demais, é porque essa pessoa não quer assumir a responsabilidade pelos próprios atos. É mais fácil te fazer duvidar de você mesmo do que admitir que ela errou. E se você está em uma relação assim, onde suas emoções são constantemente invalidadas, onde você tem medo de expressar o que sente porque sabe que será ridicularizado, onde você se desculpa por coisas que não fez só para evitar conflito, você precisa entender uma coisa. Isso não é amor, isso não é amizade, isso não é respeito, isso é controle. E você não precisa viver assim. Você tem o direito de sentir o que sente. Você tem o direito de estabelecer limites. Você tem o direito de exigir respeito. E se alguém não consegue te dar isso, então essa pessoa não merece sua presença. Porque a vida é curta demais para passar ao lado de quem te faz duvidar da sua própria sanidade. O quarto sinal é quando você percebe que essa pessoa só te procura quando precisa de algo. As conversas sempre giram em torno dos problemas dela, das necessidades dela, dos dramas dela. Mas quando você precisa, quando você está passando por algo difícil, quando você só quer conversar, essa pessoa nunca está disponível, sempre tem uma desculpa, sempre está ocupada, sempre tem algo mais importante. E o mais doloroso é perceber que você é uma conveniência, não uma prioridade. Você é útil quando ela precisa de um favor, de um desabafo, de uma solução, mas quando não há nada que você possa oferecer, você simplesmente não existe. Esse tipo de relação é especialmente difícil de largar, porque geralmente vem acompanhada de uma história. Vocês foram próximos em algum momento, você se importa com essa pessoa, você quer acreditar que ela também se importa com você. Mas os fatos mostram o contrário. Em algum momento você precisa parar de olhar para o que você sente e começar a olhar para o que você recebe. Porque amar alguém não significa se tornar capacho emocional dessa pessoa. Não significa estar sempre disponível enquanto ela só aparece quando convém. Uma amizade de verdade, um amor de verdade, é uma via de mão dupla.
Às vezes você apoia, às vezes você é apoiado, às vezes você escuta, às vezes você é escutado. Mas quando você é sempre o que dá e nunca o que recebe, isso não é reciprocidade, é exploração. E você não precisa continuar sustentando uma relação unilateral só porque em algum momento ela foi diferente. As pessoas mostram quem são através das ações, não das palavras. E se alguém diz que te valoriza, que te ama, que você é importante, mas nunca demonstra isso de forma concreta, então essas palavras não valem nada. Porque é fácil dizer que se importa quando precisa de algo. O difícil é estar presente quando não há nada a ganhar, apenas por genuíno interesse no bem-estar do outro. E se você está cansado de ser a pessoa que sempre está lá, mas nunca encontra ninguém quando precisa, talvez seja a hora de questionar quantas dessas relações realmente valem o investimento emocional que você está fazendo. Porque você merece pessoas que te escolham, não só nos momentos em que você é útil, mas em todos os momentos. Pessoas que aparecem não porque precisam, mas porque querem. E quando você finalmente se afasta de quem só te procura por interesse, você abre espaço para relações verdadeiras, para pessoas que realmente se importam, para vínculos que nutrem ao invés de drenar. O quinto sinal é quando você se pega constantemente justificando o comportamento dessa pessoa para outras pessoas. Quando alguém te pergunta por que você ainda mantém essa relação, e você imediatamente começa a defender, a explicar, a buscar desculpas. Você diz que ela está passando por um momento difícil, que ela não é sempre assim, que no fundo ela é uma boa pessoa, que vocês têm história. E talvez tudo isso seja verdade. Mas a questão não é se a pessoa tem qualidades, se já foi diferente, se tem motivos para agir assim. A questão é o que essa relação está fazendo com você agora. Porque a gente passa tanto tempo tentando entender por que as pessoas agem de determinada forma que esquece de se perguntar se a gente quer continuar sendo afetado por essas ações. E a verdade dura é que não importa quantas justificativas você tenha, não importa quantas desculpas você invente, se você sente necessidade de defender constantemente uma relação, é porque no fundo você também sabe que ela não está certa. Você sabe que há algo errado. Você só não quer admitir, porque admitir significa ter que tomar uma decisão. E tomar uma decisão significa ter que se afastar. E se afastar dói. Mas sabe o que dói mais? Continuar em uma relação que te machuca só porque você tem medo da dor do afastamento. Porque essa dor seria pontual, intensa talvez, mas passageira. Já a dor de permanecer em algo que te consome é constante, silenciosa, corrosiva. Ela vai te desgastando aos poucos, até que você nem reconheça mais quem se tornou. Até que você esteja tão acostumado a se diminuir, a aceitar migalhas, a justificar o injustificável, que isso vire sua nova normalidade. E aí quando alguém te tratar bem de verdade, você vai achar estranho, vai desconfiar, vai sabotar, porque você já não acredita mais que merece coisa melhor. E é por isso que se afastar de relações tóxicas não é só sobre deixar ir uma pessoa. É sobre recuperar a si mesmo. É sobre voltar a acreditar que você merece respeito, reciprocidade, leveza. É sobre parar de se contentar com menos do que você dá só porque tem medo de ficar sozinho. Porque a solidão não é o pior que pode acontecer. O pior é estar acompanhado e, mesmo assim, se sentir completamente só. O pior é ter pessoas ao redor e não ter ninguém de verdade. O pior é investir tanto em relações que não retornam, que você não tem mais energia para construir as que realmente importam. O sexto sinal é quando você percebe que nunca pode ser plenamente você mesmo perto dessa pessoa. Você precisa medir cada palavra, calcular cada reação, esconder partes de quem você é para não gerar conflito, para não ser julgado, para não ser rejeitado.
Você sente que está sempre pisando em ovos, sempre com medo de falar a coisa errada, de agir de forma errada, de simplesmente existir de forma errada. E isso é exaustivo. Porque uma relação saudável é um espaço seguro onde você pode ser quem você é, com suas imperfeições, com suas contradições, com suas vulnerabilidades. Não é um espaço onde você precisa usar uma máscara, onde você precisa performar uma versão editada de si mesmo para ser aceito. E se você sente que precisa se esconder, se diminuir, se moldar para caber em uma relação, então essa relação já não é boa para você. Porque você vai passar tanto tempo tentando ser o que o outro espera que vai esquecer quem você realmente é. Vai internalizar tantas críticas, tantas expectativas, tantas exigências, que vai começar a acreditar que o problema está em você, que você não é bom o suficiente, que precisa mudar. Mas não, o problema não é você. O problema é que você está tentando florescer em um solo que não te nutre. Tem pessoas que só conseguem se relacionar através do controle. Elas precisam moldar o outro à imagem do que elas acham certo, do que elas consideram aceitável. E qualquer desvio disso é recebido com crítica, com rejeição, com punição emocional. E aos poucos você vai se apagando, vai se silenciando, vai se tornando uma sombra do que costumava ser. E o pior é que muitas vezes isso acontece em nome do amor, em nome da amizade, em nome do cuidado. A pessoa diz que só quer o seu bem, que está tentando te ajudar a ser melhor, que faz isso porque se importa. Mas cuidado de verdade não te diminui. Amor de verdade não te exige que você deixe de ser quem é. E se alguém só consegue te amar quando você corresponde às expectativas dela, então ela não te ama de verdade. Ela ama a ideia que tem de você, a versão que ela criou na cabeça dela. E você vai se matar tentando corresponder a uma fantasia que nunca vai ser real. Porque não importa o quanto você mude, sempre haverá algo que não está bom o suficiente. Sempre haverá uma nova exigência, uma nova crítica, uma nova forma de te fazer sentir inadequado. E você não precisa viver assim. Você não precisa da aprovação de ninguém para existir plenamente. Você não precisa se encaixar em caixas que outras pessoas criaram para você. Você só precisa se aceitar, se respeitar e se afastar de quem não consegue fazer o mesmo. O sétimo sinal é quando você percebe que essa pessoa usa suas vulnerabilidades contra você. Você se abriu, você confiou, você mostrou suas feridas, suas inseguranças, seus medos. E em um momento de raiva, em uma discussão, em um momento de manipulação, essa pessoa pega exatamente aquilo que você compartilhou em um momento de confiança e usa como arma. Te ataca onde sabe que dói, te lembra das suas falhas, te diminui usando exatamente aquilo que você revelou, acreditando que estava seguro. E não há traição maior que essa. Porque quando você se abre para alguém, você está entregando uma parte de si que normalmente você protege. Você está dizendo, eu confio em você o suficiente para te mostrar onde sou frágil. E quando essa pessoa usa isso contra você, ela não está só te machucando naquele momento. Ela está quebrando a confiança que levou tanto tempo para ser construída. Ela está te ensinando que não é seguro ser vulnerável, que se abrir é perigoso, que você precisa se proteger de todo mundo. E isso é devastador porque te impede de construir relações genuínas com qualquer pessoa. Você carrega aquela ferida para os próximos vínculos, você se fecha, você não confia mais. E tudo porque alguém não soube honrar o presente que você deu ao se mostrar por inteiro. Uma pessoa que realmente te ama, que realmente se importa, jamais usaria suas vulnerabilidades contra você. Ela as guardaria com cuidado, as protegeria, as respeitaria. Mesmo em momentos de raiva, mesmo em desacordos, ela não atravessaria essa linha.
porque ela entende que há coisas que uma vez ditas não podem ser desfeitas, que há feridas que uma vez abertas não cicatrizam facilmente. Mas quando alguém não tem esse cuidado, quando alguém te ataca nos seus pontos mais sensíveis só porque pode, essa pessoa não merece acesso às suas vulnerabilidades. E mais do que isso, ela não merece acesso a você. Porque se ela é capaz de te machucar propositalmente, usando aquilo que você confiou, ela é capaz de qualquer coisa. E você não precisa esperar para ver até onde ela vai. Você não precisa dar mais chances, esperar que ela mude, acreditar que da próxima vez será diferente. Porque não será. Pessoas que usam suas fraquezas contra você não fazem isso uma vez só. Elas fazem isso sempre que se sentem ameaçadas, sempre que querem controle, sempre que precisam te colocar para baixo para se sentirem por cima. E você não pode viver assim, constantemente com medo de que aquilo que você compartilhou será usado para te destruir. Você merece relações onde a vulnerabilidade é recebida com empatia, não com oportunismo. Onde suas feridas são cuidadas, não exploradas. E se alguém na sua vida não consegue te dar isso, essa pessoa precisa sair da sua vida. O oitavo e último sinal é quando você percebe que essa relação não te permite crescer. Você sente que está preso, estagnado, sempre girando em torno dos mesmos problemas, das mesmas dinâmicas, dos mesmos padrões. E sempre que você tenta mudar, sempre que você tenta evoluir, sempre que você tenta seguir em frente, essa pessoa te puxa de volta. Às vezes de forma explícita, te desencorajando, te criticando, te fazendo duvidar de si mesmo. Outras vezes de forma mais sutil, criando situações que te mantêm preso, que te fazem sentir culpado por querer mais, que te lembram constantemente de quem você era para te impedir de se tornar quem você quer ser. E o mais difícil de aceitar é que às vezes as pessoas que mais amamos são as que mais nos impedem de crescer. Não necessariamente porque nos odeiam, mas porque nossa evolução as ameaça. Porque quando você muda, você força as pessoas ao seu redor a olhar para si mesmas. E nem todo mundo está pronto para isso. Nem todo mundo quer fazer esse trabalho. Então, ao invés de se inspirarem em você, elas tentam te manter onde está. Porque é mais confortável, porque é mais seguro, porque se você não mudar, elas não precisam mudar também. Mas você não pode sacrificar seu crescimento para manter alguém confortável. Você não pode ficar pequeno para que outros não se sintam ameaçados. Você não pode pausar sua vida para que alguém não se sinta deixado para trás. Porque a verdade é que cada pessoa tem seu próprio ritmo, seu próprio caminho, sua própria jornada. E quem realmente te ama vai comemorar sua evolução, mesmo que isso signifique que vocês vão se afastar. Vai te incentivar a ir atrás dos seus sonhos, mesmo que isso mude a dinâmica da relação. Vai entender que crescer, às vezes, significa deixar algumas coisas para trás. E vai ter a maturidade de aceitar isso sem ressentimento. Mas quando alguém só consegue se relacionar com você, quando você está no mesmo lugar, quando só te apoia se você não ultrapassar certos limites, quando só te quer por perto se você continuar sendo quem sempre foi, essa pessoa não quer o seu bem. Ela quer a própria conveniência. E você não pode viver em função da conveniência alheia. Você precisa viver em função de quem você quer se tornar. E se isso significa que alguns vínculos não vão sobreviver, então que não sobrevivam. Porque é melhor caminhar sozinho na direção dos seus sonhos do que acompanhado na direção do lugar onde você não quer mais estar. Reconhecer esses sinais não torna o afastamento mais fácil, porque no final das contas você não está se afastando de um desconhecido. Você está se afastando de alguém que fez parte da sua história, que compartilhou momentos importantes, que em algum nível você ama. E é possível amar alguém e ainda assim saber que essa pessoa não pode mais fazer parte da sua vida. É possível sentir gratidão pelo que foi e ainda assim reconhecer que aquilo já não serve.
É possível desejar o bem de alguém de longe, sem precisar estar perto, porque o afastamento não precisa vir acompanhado de ódio, de raiva, de ressentimento. Pode vir de um lugar de cuidado, de respeito por si mesmo, de compreensão de que algumas relações têm prazo de validade. E está tudo bem. Nem tudo que começa precisa durar para sempre. Nem todo mundo que entra na sua vida vai ficar até o final. E aprender a deixar ir é uma das lições mais difíceis e mais importantes que alguém pode aprender. Se afastar não é desistir, é escolher a si mesmo. É decidir que sua paz vale mais que a lealdade a algo que já não existe. É entender que você não pode salvar ninguém se no processo você está se perdendo. E que não há amor. Não há amizade, não há vínculo familiar que justifique a perda da sua própria essência. Porque no final das contas, a única pessoa que vai estar com você em todos os momentos da sua vida é você mesmo. E se você não cuidar de si, se você não proteger sua paz, se você não respeitar seus próprios limites, ninguém mais vai fazer isso por você. Então, quando você perceber esses sinais, quando sentir que uma relação está te fazendo mais mal que bem, não ignore, não justifique, não espere que magicamente as coisas melhorem, porque elas não vão melhorar a menos que algo mude. E se você já tentou conversar, já tentou estabelecer limites, já tentou de todas as formas e nada mudou, então o que precisa mudar é você. Você precisa ter a coragem de se afastar, mesmo que isso signifique enfrentar a solidão temporária, mesmo que isso signifique decepcionar expectativas, mesmo que isso signifique ser chamado de egoísta, porque cuidar de si não é egoísmo, é sobrevivência. A vida é curta demais para passar ao lado de quem te diminui, para sustentar relações que te drenam, para carregar pesos que não são seus. Você merece pessoas que te celebram, que te apoiam, que te respeitam. Você merece vínculos que te nutrem, que te fazem crescer, que te fazem sentir em paz. E se você não tem isso agora, talvez seja porque você está ocupando seu tempo e sua energia com quem não merece. E está na hora de fazer espaço. Espaço para você mesmo, espaço para novas possibilidades, espaço para relações verdadeiras. Porque quando você finalmente tem coragem de se afastar de quem não te faz bem, algo mágico acontece. Você se reencontra. Você lembra quem você é quando não está constantemente se defendendo, se justificando, se diminuindo. Você descobre uma leveza que há muito tempo não sentia. E percebe que merecia isso o tempo todo. Se este vídeo te ajudou a enxergar com mais clareza alguma relação na sua vida, deixe seu like e se inscreva no canal Alma Consciente. Compartilhe com alguém que também precisa ouvir isso. E nos comentários me conte, sem expor ninguém, qual desses sinais mais te tocou. Lembre-se, se afastar de quem te faz mal não é crueldade, é um ato de amor próprio. Até o próximo vídeo.